Duas realidades, dois mundos. Do lado do poder absoluto, onde reis reinam como deuses, e do lado da miséria, onde o povo se afoga em privações. Enquanto nas grandes salas douradas de Versalhes, Luís XIV proclamava com altivez Ele Étata, Se Moi, o Estado sou eu, e ostentava sua divindade, nas ruas, os camponeses lutavam diariamente contra a fome e a injustiça. Imagine um mundo em que o luxo era uma armadura contra a realidade, onde banquetes suntuosos e salões reluzentes contrastavam com mãos calejadas e olhos vazios de esperança. Enquanto um rei se banqueteava em excessos, o povo pagava com suor e sangue. O poder, dito ser a vontade de Deus, jamais se importava com a dor daqueles que sustentavam o império do luxo. E assim, enquanto o soberano sussurrava Apis Moi, Le Deluge, depois de mim, o dilúvio, a semente da revolta já germinava nas sombras, onde o clamor por justiça ecoava em meio à opressão. Deus, que muitos diziam guiar o rei, nunca desceu para ver o choro dos oprimidos, pois, para o povo, o brilho dos tronos era apenas o reflexo amargo de uma realidade que o condenava à miséria. No final da Idade Média, a Europa estava fragmentada em feudos, onde pequenos senhores governavam com força bruta. Um nobre, outrora poderoso, é forçado a ajoelhar-se enquanto a bandeira do rei é hasteada, simbolizando a submissão e o fim do poder local. Com o crepúsculo da Idade Média, a Europa se via dilacerada por conflitos e fragmentada em feudos. Mas o advento dos Estados-nação trouxe uma nova ordem. Os reis, astutos e implacáveis, aproveitaram a fragilidade dos senhores feudais para concentrar o poder em suas mãos. No século XVI, em meio à Renascença e à Reforma, o cenário político se transformava. A necessidade de estabilidade e de uma autoridade central levou os monarcas a abolir a autonomia feudal. Um decreto após o outro, o poder era centralizado e a nobreza, outrora dominante, passava a ser meros espectadores de um espetáculo de poder. Henrique VIII, ao romper com a Igreja Católica, não só estabeleceu a supremacia real, mas também declarou, de forma incontestável, que a autoridade do rei era inquestionável. O rei é a única autoridade. Em França, Luís XIV consagrava seu domínio com a frase Ele Étata, Se Moi, o Estado sou eu. Essas transformações não foram simples caprichos, mas respostas às necessidades de um continente marcado por séculos de instabilidade. Ao unificar os reinos, os monarcas criaram uma ordem implacável, onde a lei e o decreto real sobrepunham-se a tradições centenárias. A Igreja, que outrora detinha imenso poder, agora endossava a autoridade do rei, consolidando-o como representante divino na terra. A consolidação do poder absolutista foi a resposta dos reis a um cenário de caos e divisão. Cada decreto, cada aliança forçada, era um passo para construir uma nação unificada, mas a que custo? A centralização do poder exigiu a submissão dos senhores feudais e a abdicação da liberdade de um povo que, mesmo inconscientemente, começava a pagar um preço altíssimo: a sua dignidade. Enquanto os monarcas assinavam decretos que selavam o destino de reinos, os ecos das correntes quebradas marcavam o fim da era feudal. A assinatura de uma pena no pergaminho não era apenas um ato administrativo, mas o som da liberdade arrancada de mãos de um povo que passaria a viver sob o jugo absoluto. Na França e em outros reinos absolutistas, impostos e obrigações como as corvées, trabalho forçado, eram tão altos que muitos camponeses mal conseguiam manter suas famílias, enquanto o Estado se fortalecia. Enquanto os reis desfrutavam dos luxos dos salões dourados e das festas opulentas, a verdadeira face do absolutismo se revelava nos campos e vilarejos esquecidos. Aqui, a terra, que sustentava o império, era ceifada com mãos calejadas, pagando um preço altíssimo em impostos e obrigações forçadas.
Nos séculos 17 e 18, a pesada carga tributária e o trabalho forçado transformavam a vida do camponês em um ciclo interminável de sofrimento. Cada colheita trazia consigo o temor dos altos tributos. Se a terra falhasse, o castigo era implacável: chicotadas, multas, muitas vezes a expulsão de suas próprias casas. Essa era a realidade para aqueles que, dia após dia, viam seu suor e sangue serem a base sobre a qual se edificava a riqueza dos monarcas. Na opressão do sistema absolutista, os documentos oficiais descreviam cifras que pareciam inimagináveis, percentuais que chegavam a consumir quase tudo o que se colhia. Enquanto os registros em pergaminho celebravam a glória do rei, a vida do camponês era escrita em linhas de dor e desesperança. Durante os séculos 17 e 18, a insatisfação popular foi se acumulando, plantando a semente para grandes revoluções futuras, como a Revolução Francesa. Enquanto o crepúsculo caía sobre os campos exauridos, os sussurros do povo transformavam-se em um coro de indignação. Durante anos, os camponeses suportaram o peso de impostos abusivos, castigos brutais e a humilhação diária. Em cada lar simples, a esperança era quase extinta, mas nas sombras, uma faísca começava a acender. Nas noites silenciosas, onde o medo era a moeda corrente, a união florescia. Anciãos contavam histórias de tempos melhores e de revoltas passadas, enquanto os jovens, com o sangue fervendo de revolta, juravam que não mais se curvariam diante do jugo absoluto. Documentos oficiais e decretos selados com o brasão do rei não podiam apagar o grito que ecoava nas vielas, o grito de um povo que, mesmo calado, ansiava por justiça. E assim, naquela escuridão, a semente da mudança foi plantada, pronta para explodir em um levante que abalaria os alicerces do poder. Após décadas de um regime implacável, onde cada tributo e punição corroía a esperança de um povo, as marcas da opressão finalmente alcançaram seu ponto de ruptura. A pressão acumulada deu lugar a uma revolta que não podia mais ser contida. Durante séculos, o absolutismo sustentou-se sobre o sacrifício e a miséria. Mas quando o clamor popular se tornou ensurdecedor, nem mesmo os reis puderam deter a maré da revolta. Em 1789, a fúria revolucionária varreu a França, transformando a guilhotina, símbolo da justiça popular, no instrumento que ceifaria não apenas cabeças, mas toda uma era de tirania. Mas a Revolução Francesa não foi um raio isolado em um céu claro. Ela foi o trovão de uma tempestade que já havia começado. Antes dela, em 1776, a Revolução Americana mostrou ao mundo que um povo podia desafiar um rei e vencer. Décadas depois, os ecos dessa revolta atravessariam oceanos e continentes. Na América Latina, líderes como Simão Bolívar empunhavam espadas pela independência. Na Europa, o fervor revolucionário se espalhou, atingindo Espanha, Itália e os impérios germânicos. No século XX, o absolutismo encontraria um de seus últimos suspiros na Revolução Russa de 1917, onde os czares foram varridos pela maré da Revolução Proletária. Se a nobreza reinava inquestionável por séculos, agora ela não era mais intocável. Alguns fugiram, escondendo-se em terras estrangeiras. Outros tentaram negociar seu lugar no novo mundo, aceitando constituições que limitavam seus poderes. Mas muitos descobriram, da forma mais cruel, que o tempo das coroas havia acabado. O povo, que antes o servia, agora o julgava. E em meio ao caos, uma nova classe ascendeu, a burguesia. Não eram reis, nem camponeses, eram comerciantes, banqueiros e industriais, que aprenderam a jogar o jogo do poder. Se o absolutismo caiu, foi porque seu tempo acabou e um novo modelo de dominação se formava. Agora, o dinheiro e a influência política substituíam a linhagem real como fonte de poder. O vento da revolução soprava por todas as direções, e cada nação via isso de maneira diferente. Para os reis ainda de pé, era um presságio de destruição. Para os revolucionários, era a promessa de um novo mundo. Para a burguesia, uma oportunidade. Para os pobres, uma esperança. Mas uma coisa era certa:
O absolutismo estava condenado e o futuro pertencia aos que soubessem moldá-lo. O poder absoluto, que por tanto tempo se ergueu imponente, agora se vê desmoronar sob o peso da justiça popular. Cada pedra derrubada, cada símbolo de opressão destruído, é um grito de liberdade que ecoa pelas ruas. O velho mundo, fundado na dor e no medo, cede lugar à esperança e à reconstrução. Os tambores batem como o coração pulsante de um novo destino. O aço da guilhotina se choca com o inevitável, o fim de um reinado que jamais poupou sofrimento. Hoje, o grito do povo não é apenas um eco distante, é a batida de uma nação renascida, pronta para escrever uma nova história. Das cinzas de um regime que por tanto tempo oprimiu, surge um novo amanhecer. A revolução não foi apenas o fim de um reinado, mas o início de uma era onde o povo reconstrói seu destino com coragem e determinação. Cada gesto de reconstrução, cada voz que se ergue, carrega o legado de uma transformação que ecoará pelos tempos. O poder pode mudar de mãos, mas a luta por liberdade e justiça permanece eterna. O legado desta revolução vive em cada ato de coragem, em cada sonho de um futuro melhor. Hoje, mais do que nunca, a história nos lembra: o futuro pertence àqueles que ousam reescrevê-la. Se você curtiu essa viagem pelo passado e se emocionou com cada detalhe, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Seu apoio nos motiva a trazer mais histórias que inspiram e transformam. Obrigado por estar conosco nessa jornada.